Todo mundo conhece a tela de Pedro Américo, o Grito do Ipiranga. Ele pintou em 1828, por aí mais ou menos. Aquilo era... O Pedro Américo retratou a independência do Brasil. Retratou e não retratou. Retratou no sentido imaginário, no sentido estético, no sentido figurativo, mas não efetivamente a independência, até porque a independência se constrói todos os dias. Continuamos a construir a independência do Brasil. Então, 7 de setembro de 1822 é apenas uma data privilegiada, é uma data simbólica, é uma data remissiva ao momento em que se configura uma ruptura política. Mas a independência do Brasil é um longo processo. Foi um longo processo. Para não estender em demasia a abordagem, eu gostaria de lembrar inicialmente os nossos alunos, nossos companheiros, que a independência brasileira decorreu de uma série de rupturas, uma série de rompimentos, alguns políticos jurídicos, outros militares, alguns políticos jurídicos, outros de estado de guerra mesmo. Mas para recuperar o que eu poderia chamar momentos privilegiados desta ruptura, eu iniciaria, evidentemente, poderia iniciar, por exemplo, com a Inconfidência Mineira de 1789. Mas a Inconfidência Mineira de 1789, que leva à morte de Tiradentes, que leva à construção do mito da Inconfidência e do mito de Tiradentes, não levou à independência, não levou a rupturas, não levou nem mesmo na capitania das Minas Gerais a constituição de um Estado, de governo, de uma administração independente da administração portuguesa. Nesse sentido, eu chamaria a atenção para dizer que o primeiro momento deste ciclo de rupturas é, inegavelmente, a abertura dos portos em 1808. A transferência da corte portuguesa para o Brasil, Dom João, que era príncipe, Dona Maria I ainda estava viva, em função das guerras napoleônicas na Europa, a vinda da corte para o Rio de Janeiro e a abertura dos portos significa o primeiro momento da independência do Brasil. Por quê? Porque é um momento em que se dá a ruptura do exclusivo colonial, a ruptura do monopólio comercial, a ruptura do privilégio, por assim dizer, do governo colonial português em comercializar com o Brasil. A partir de 1808, a abertura dos portos significava, na prática, franquias comerciais e fluxos comerciais e movimentos comerciais que atingiram, que se projetaram sobre diversas regiões do Brasil. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, 20 anos depois da abertura dos portos, em 1828, aproximadamente de 60 embarcações que chegaram às costas daqui de Belém. 90% dessas embarcações vinham dos mercados da Europa e dos Estados Unidos, não mais de Portugal.
Em Portugal, a abertura dos portos produziria um impacto muito grande na burguesia portuguesa, a burguesia comercial portuguesa, que dependia do comércio exclusivo com o Brasil, de tal forma que este impacto acabaria se projetando na Revolução Constitucionalista Portuguesa de 1820, que foi uma revolução constitucional, que foi uma revolução liberal, mas foi fundamentalmente uma revolução burguesa, uma revolução com que a burguesia comercial portuguesa tentava reaver os privilégios perdidos. Primeiro, com a abertura dos portos em 1808, perdão. Segundo, pela amplitude do comércio do Brasil com os mercados europeus. Para vocês terem uma ideia, em 1822, antes do Pará aderir à independência, que se deu em 1823, eu encontrei em arquivos de Portugal, de Lisboa, registro do movimento comercial entre Belém e Lisboa, e nós vendíamos mais para Portugal do que comprávamos em Portugal. Quer dizer, esta desarticulação da burguesia portuguesa significou, por outro lado, exatamente o crescimento das elites provinciais, porque depois as capitanias foram transformadas em províncias, politicamente falando, juridicamente falando. E estas elites provinciais do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte, precisavam efetivamente realizar a independência que não tinha sido realizada ainda. Ora, quando Dom João, já depois da morte de Dona Maria I em 1816, quando Dom João volta a Portugal em 1821 e Dom Pedro fica no Brasil e cinematograficamente falando promove o fico, digo o povo brasileiro que fico, nas antigas capitanias, agora províncias, que já tinham um fluxo comercial livre relativamente ao comércio privilegiado e monopolista que era do antigo regime colonial, essas províncias, entretanto, viviam um paradoxo, viviam um contraditório. E este contraditório era exatamente a persistência, a continuidade do poder político, do poder das lideranças políticas e das lideranças militares na capital das províncias, que impediu a total, ampla liberdade, no sentido efetivamente da liberdade, no sentido efetivamente de permitir que as elites provinciais assumissem efetivamente o poder. Vejam, por exemplo, quando o Pará adere à independência em 1823, em 1822 nós já vendíamos mais para Portugal do que comprávamos. Ora, não é à toa que em 1822, em Belém, aparece o jornal Paraense, de Felipe Patrone. O que é que Patrone escrevia no seu jornal? Patrone escrevia defendendo as liberdades políticas, as liberdades públicas, defendia a autonomia das elites locais, não falava em independência, mas defendia a independência
de forma, digamos, diferenciada da sua linguagem política, o mesmo que faria Batista Campos quando substituiu Patrone à frente do jornal O Paraense. Então, a independência brasileira não foi o ato, o fato que está retratado por Pedro Américo no Grito do Ipiranga, do nosso Tarcísio Meira no cinema. Não está representado no Grito às margens do Riacho Ipiranga, do Independência ou Morte, que Dom Pedro não gritou Independência ou Morte. Dom Pedro não estava às margens do Ipiranga, ele estava recolhido a uma habitação. Não havia, portanto, esse clima cinematográfico que Pedro Américo retratou. Então, o que eu quero chamar a atenção de todos é nesse sentido. A independência do Brasil se fez não por um ato de independência ou morte, não por uma tela, não pelo que retrata a tela de Pedro Américo, mas por processos seguidos de lenta ruptura das estruturas e das bases do Brasil colonial, o que permitiria que as elites locais, quer no Pará, quer na Amazônia, quer no Sudeste, quer no Sul, quer no Centro-Oeste, essas elites assumissem o poder de fato, um poder de fato que não era mais a reminiscência do poder político e a reminiscência do poder militar português, mas a constituição de um bloco novo. Este bloco novo eu chamo o Estado brasileiro. O processo da independência, portanto, foi o lento processo de construção do Estado brasileiro e que, portanto, não poderia começar e terminar num gesto, numa tela, num ato como retratado na tela de Pedro Américo, mas um processo longo e lento que, inclusive, levaria, por conta ainda da sobrevivência das estruturas coloniais, levaria, depois da abdicação de Dom Pedro I em 1831, levaria às guerras regenciais como a cabanagem, como a praeira, como a sabinada, formas de construir o Estado brasileiro. Por isso mesmo, no começo desta conversa com vocês, eu disse que a independência se faz todos os dias. Nós continuamos a fazer a independência do Brasil.